e da sabedoria, olha o que o texto nos diz, despojando-vos de toda impureza. A ideia é de você tirar a roupa suja. Olha o que o texto nos diz, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A ideia é de que, naturalmente, pessoas pecam, e a ideia de que este pecado mancha, suja. Então você tem que se despojar, você tem que se despir, você tem que purificar-se. A ideia é de que se há alguma impureza, neste acúmulo de maldade natural a pessoas pecadoras, isso deve ser retirado, renunciar àquilo que é desagradável a Deus. Então, para ouvir o bom sermão, não basta apenas ouvi-lo. Antes de ouvi-lo, é necessário estar pronto para ouvir. Se você está com suas orelhas, seus ouvidos cheios de cera, você não vai conseguir ouvir direito. Então é necessário você limpar o ouvido para que você tenha uma audição melhorada. Então, é de forma análoga em que Tiago orienta aos seus leitores se despojar de toda a impureza, de todo este acúmulo de maldade. E uma vez se preparando para ouvir, colocando-se de forma limpa, o texto nos diz: acolhei com mansidão a palavra em vós encontrar. Acolha, faça habitar, faça estar protegido. A ideia de que acolher com mansidão é de você receber isso de forma preciosa, a palavra em vós implantar. Veja bem, se você colocar na figura de uma pessoa imunda, suja fisicamente, ela não se sente confortável para nada. Já sentiu-se isso? Está calor, você sente que está fedido, está desagradável, você não se sente à vontade para fazer nada e nem receber nada. Se alguém quer te dar um abraço, você diz: olha, espera eu tomar um banho, passar um perfume, ficar melhor. Então veja a palavra de Deus. Se o nosso acúmulo de pecado, os nossos problemas, as consequências naturais dos nossos erros, por vezes nos impede de ouvir a palavra de Deus, de ouvir da pregação da palavra de Deus e receber com mansidão, e de acolher isso de forma honesta. Então, esta palavra deve ser acolhida, deve ser recebida, deve ser aceita num estado em que o indivíduo que ouve possa de fato abraçar esta palavra, que não é qualquer palavra que é poderosa para salvar a vossa alma. Nós sabemos que a salvação, ela é pela graça, pela obra de Cristo Jesus, e que esta salvação, ela é anunciada no texto santo e pregada pela igreja do Senhor, pregada pelo povo de Deus. Então esta palavra, que é palavra de Deus, que é orientada a ser anunciada, ela deve ser acolhida, ela deve ser abraçada, ela deve ser aceita, ela deve ser assim recebida, não como quem recebe qualquer notícia, quem vê uma notícia no WhatsApp, ou de quem ouve qualquer outro conselho. É Deus falando. Vocês pais sabem muito bem, com os filhos na idade já do entendimento, quando os filhos ouvem suas orientações, seus conselhos, e entram pelo ouvido e saem pelo outro, isso causa um certo desespero. Quando você sabe o que é o bem para o seu filho, você orienta bem seu filho, e você vê seu filho deliberadamente fazendo o absoluto contrário das suas recomendações.
Como você queria que seu filho lhe obedecesse, lhe ouvisse, lhe acolhesse? É nessa perspectiva que coloco a forma como que Deus se revela a nós através de sua palavra, anunciada por meio da sua pregação, e que por vezes não é tão acolhida, não é tão recebida, e às vezes quando recebida, não é recebida com a mansidão com que o texto assim nos orienta. Mas como ouvir sermões? Bom, se você se prepara para receber, para abraçar e aceitar, nos versos 22 ao 25, é nos orientado a praticar. Veja, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. De forma imperativa, Tiago diz: pratiquem, exercite. Ora, vocês estão cheios de problemas, estão longe do lugar onde nasceram, estão apertados de todos os lados, seus familiares judeus já não te reconhecem porque já não professam o judaísmo de raiz, os romanos não aceitam sua fé, você está desempregado, você está passando por aflições. Quer o meu conselho? Receba, aceite com mansidão a palavra que é poderosa para salvar a sua vida e coloque isso em prática. Não seja um ouvinte enganando a você mesmo, sabe, um auto-engano. Sabe aquela história de quando uma mentira é contada diversas vezes, ela acaba se tornando mentira? É quando nós acreditamos nas mentiras que contamos. É o chamado auto-engano, que é muito pior do que enganar outra pessoa. É quando você se engana e você acredita nisso. Você deposita a sua fé, a sua esperança numa ilusão imaginária que você acredita ser real. Então, veja, pratique. É uma ordem. Não é uma sugestão. Não é uma reflexão a se fazer e você ponderar, devo fazer ou não devo fazer. Eu costumo dizer que algumas decisões na vida do crente, você não precisa nem orar. Porque Deus já diz o que deve ser feito. O aluno que não estudou, o aluno que não se preparou para uma prova, ele não tem que orar para saber se é de Deus ou não, ele aproveitar a cola que está sendo passada pela sala de aula. Ele sabe que é errado. Se for um cristão, não vai nem colar. Vai aceitar a condição natural de não ter estudado. Se sabe-se o que é certo e o que Deus orienta, então tornai-vos praticantes. Faça o que é certo. O casal, quando entra em conflito e nos seus múltiplos desafios são tentados a pecar, já sabe que é pecado. Torne-se praticante, cumpra a palavra de Deus, faça o que é certo, não tente se justificar diante de Deus, se auto-enganar. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Veja o seguinte cenário. Aquele que ouve e não pratica é igual a você que se olha no espelho, você vê o seu rosto in natura, percebe as imperfeições, aquilo que poderia ser melhorado, você se contempla, e aí você sai da frente do espelho e logo você não corrige nenhuma das imperfeições, você não faz aquilo que é certo, porque você já esqueceu. E vale lembrar que os espelhos aqui mencionados, eles não eram tão nítidos o seu reflexo como são os nossos nos dias de hoje. Então o indivíduo ele precisava de um tempo maior, dedicando-se a olhar naquele reflexo, mas logo em seguida ele se esquece e não toma providência nenhuma diante das imperfeições que ele constata olhando para si próprio. Assim é esse que ouve a pregação da palavra de Deus e nada faz.
Quando a palavra de Deus ela é fielmente pregada, ela aponta os pecados. Ela revela e ela expõe nossa vida e coisas que são desagradáveis a Deus. E uma vez expostos os nossos pecados, e expostos à verdade de Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu estou fazendo coisas indevidas, coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. Isso foi pregado, isso foi ensinado, isso foi orientado, isso foi aconselhado, isso foi debatido. Mas, como disse, há aqueles que nem ouvem as pregações. Entra no ouvido, sai pelo outro, isso quando entra no ouvido. Mas aquele que considera atentamente, diz o verso 25, na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Seja praticante da palavra de Deus. Quando você pratica, quando você exerce aquilo que é biblicamente orientado, e você persiste, porque não é só ouvir, olha, Deus diz para você ler a Bíblia e orar continuamente. Aí você faz isso na segunda, na terça esquece, na quarta não deu tempo, na quinta você nem lembrou, na sexta passou que você nem viu, aí no domingo na escola dominical, olha, eu tinha que orar, eu tinha que ler a Bíblia. Não, amados, se tornar praticante não é fazer uma vez e dizer, olha, eu fiz, pastor. A ideia é de fazer de forma contínua, de tornar aquilo um hábito. Pergunte aos que exercitam na academia da vida se foi um dia em que ele adquiriu ou que ela adquiriu o costume de uma vida saudável. Daqueles que fazem uma alimentação, pergunte se foi. Não foi. A princípio é desagradável, até tornar-se uma prática natural, constante. É necessário disciplina, insistência, persistência em fazer. Então, é ser um ouvinte, praticante, como diz o nosso texto, vejam só, não ser um ouvinte negligente, mas operoso, dedicado, que se empenha a ouvir e a fazer. E quando você se empenha a fazer algo, disciplina a sua vida em colocar em prática aquilo que é biblicamente orientado, o texto bíblico nos diz que será bem-aventurado, será mais que feliz naquilo que realizar. Vejam só, o que pessoas com problemas querem se não é um alívio, um tempo de felicidade, um tempo de alegria, de refrigério. E a palavra de Deus nos diz que isso é o resultado natural daqueles que obedecem de forma operosa, contínua. Não é só ouvir, não é só conhecer. Por vezes, se conversamos e falamos sobre alguns assuntos bíblicos, nós temos uma enciclopédia teológica e doutrinária, comportamental, daquilo que é ensinado, daquilo que é expresso. Não é isso que estamos falando de vida prática. É de obedecer, é de fazer acontecer aquilo que a Bíblia orienta, de ser um operoso praticante da lei da liberdade, como diz, da palavra de Deus, desta lei perfeita. Será mais feliz ou será bem-aventurado naquilo que realizar. Por vezes, na tentativa de buscar a alegria ou a solução dos nossos problemas, buscamos conhecimentos fora da palavra de Deus, que prometem resultados rápidos, que prometem ser eficazes, mas que na verdade trazem frustrações. Superficialmente, talvez uma aparência, mas Deus conhece e sabe o coração do indivíduo que desobedeceu, tomando um atalho, fazendo aquilo que era errado.
Como ouvir sermões? Bom, você se prepara para ouvi-lo, você vai pôr em prática aquilo que você ouve. E o verso 26 e 27 nos orienta a também fazer uma autoavaliação. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Vamos buscar o termo de religioso, onde está ligado a Deus. Se você supõe que Cristo converteu você, e que Cristo o aproximou dele, de que Cristo te salvou, e que você, portanto, professa a fé em Cristo e está ligado a Ele pela sua obra, se você supõe isso, mas deixa de refrear a língua, você está enganado. Existe algum fio desconectado e você acredita que está conectado. É necessário fazer essa autoavaliação. Sabe por quê? Porque os que estão de fato ligados em Cristo, que Cristo de fato se aproximou, o atraiu e exerce uma verdadeira religião, estarem visitar os órfãos, as viúvas nas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Sabe por que Tiago traz referência a isso? Porque, como falamos, Tiago escreve para pessoas cheias de problemas que estavam espalhadas em diversas províncias romanas. E quando nós estamos cheios de problemas, espalhados fora do nosso convívio, vamos assim dizer, mais confortável, fora da zona de conforto, cheio de problemas, a gente não pensa em mais ninguém a não ser no próprio umbigo. Só pensa em si mesmo, porque afinal de contas eu quero sair do meu problema. E aqueles que estão de fato ligados ao Senhor, que estão ouvindo a palavra de Deus, que estão se desintoxicando do pecado e buscando praticar aquilo que orienta a palavra de Deus, ele vai entender de que o mundo não gira em torno dele, de que ele não é o centro do universo, de que nem tudo é por conta dele. Ele vai olhar, ele vai saber de que existem pessoas de que não tem ninguém por elas. O texto nos coloca das viúvas e dos órfãos. Numa sociedade em que não havia uma previdência elaborada por um Estado, se você não tinha um cônjuge para te sustentar, se morresse e não te deixasse garantias de uma vida confortável, você estaria à mercê. Mas como nós bem sabemos, a igreja cristã, quando ela é estabelecida, Atos nos informa de que o povo assistia e não permitia que as viúvas passassem privações, e os irmãos vendiam suas propriedades para garantir com que os necessitados no meio deles não sofressem. E não é porque agora eu estou longe da minha residência, onde morei a toda a minha infância, onde agora que estou longe da minha terra natal, cheio de problemas, que eu não devo me importar com as viúvas. Porque o mundo não gira em torno de mim. Existem outras pessoas em condições talvez piores que a minha. Sabe o profeta Elias? Quando ele, perseguido por Jezabel, com medo de morrer, ele chegou a declarar para o Senhor, dizendo: Senhor, eu estou só. Porque os nossos problemas impedem de enxergar os problemas alheios a nós. E o Senhor diz para Elias, existem tantos outros que não se dobraram diante de Baal e que não beijaram. Elias não era o único profeta que era fiel ao Senhor. Haviam outras pessoas que não haviam se curvado, mas o medo de Elias de ser perseguido e morto o impediu de ver. Às vezes os nossos problemas nos impedem de ver que existem outras pessoas passando por problemas e que precisam ser assistidas e de que nós temos alguma condição de ajudar. Só você e Deus sabem de fato o que você passa. Mas da mesma forma,
Só Deus e você sabe quem está ligado nele, Senhor. Não se auto-engane. Veja como está o exercício da sua fé, como você tem praticado sua fé. Uma verdadeira fé, quando vivida de forma sincera, o leva a cuidar do próximo. É egoísmo nosso nos encher de tanto conhecimento e não usar isso em benefício do outro. Podemos então chegar a alguma conclusão. Perguntamos no início, para que servem os sermões? Bom, os sermões eles servem, meus amados irmãos, dentre muitas coisas, para nos fazer entender de que não somos autossuficientes. De que precisamos da palavra de Deus sendo pregada para nos colocar no eixo certo e fazer aquilo que é certo para a glória de Deus. E se os sermões não fizerem diferença na minha vida, ouça o conselho, demita o pastor. A palavra de Deus ela é pregada para ela ser obedecida, para ela ser praticada, para ela ser feita. E se os sermões não fazem diferença na minha vida, das duas, ou os sermões estão muito ruins e não estão fazendo diferença, ou eu não estou ouvindo os sermões e demito o pastor, não vou ouvir mais o pastor. Se de fato os sermões não fazem diferença no exercício da nossa vida. Mas eu quero acreditar que os sermões fazem diferença. De que a igreja ela tem crescido e tem sido usada através dos anos da pregação da palavra de Deus. Então, se podemos aplicar, se você tem anotado os sermões e você tem o seu caderninho, revisite, estude, coloque em prática as aplicações, os conselhos. Se você gravou, assista, veja, pratique. Sabe aquele conselho, naquela pregação direcionada a casais e que você não soube colocar, ou direcionada à criação de filhos, e você ainda não colocou em prática? Coloque em prática. Sabe aquela pregação que te orientou acerca do teu estilo de vida, te mostrando que teu estilo de vida não está agradando a Deus, e que Deus não está se agradando de algum comportamento, que você já sabe disso, já foi aconselhado, já foi pregado? Coloque em prática, obedeça. Retire o acúmulo de pecado, despoje, como diz o nosso texto, de toda a impureza e acolha com mansidão. Sabe, irmãos, quando somos confrontados, a reação natural é de sermos reativos. Se algo está me afrontando, eu não vou deixar isso ali. Como assim? Mas o Senhor usa Tiago a nos orientar a acolher com mansidão a palavra que é pregada. Não é porque aquele que vos fala é melhor em algum sentido, não, nada disso. Mas é porque a palavra que aqui é apresentada, ela é suficiente, independente daquele que fala, independente daquele que faz uso dela. E esse texto deve fazer diferença na nossa vida. Esse texto deve fazer com que nossa vida seja transformada e que a obediência à palavra de Deus nos permita experimentar desta alegria que o texto fala, desta bem-aventurança em obedecer. Disponha a sua mente e o seu coração a obedecer ao Senhor naquilo que é pregado. Ponha em prática, faça isso. Seja feliz. Desfrute disso. Assim cresceremos em nossos lares. Assim cresceremos como igreja.
Assim, o reino de Deus é anunciado. Assim desfrutamos de alegria em meio aos problemas mais diversos que possamos viver. Amém? Eu quero orar com você. Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor Deus, que ao longo dos tempos o Senhor tem levantado os servos teus para pregar da tua palavra, para nos aconselhar segundo a tua palavra e para nos fazer refletir por vezes dos erros em que estamos cometendo. Pai amado, nos ajude a colocar em prática todos estes conselhos, a ser obediente às tuas santas instruções e assim desfrutarmos, Senhor Deus, de uma vida em obediência e dos benefícios naturais da obediência à tua palavra. Que nossas famílias sejam beneficiadas por uma vida de obediência a Ti. Que esta igreja seja beneficiada por uma vida em obediência a Ti. Que Teu povo desfrute da alegria que é poder Te obedecer e viver os Teus santos ensinos. Essa é a nossa oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém.